Tempo agora para o magazine Ciência da autoria de Guilherme Monteiro. Ciência. Há praticamente 2 anos que o mundo vive sob fortes restrições devido à pandemia da Covid-19. A vacinação trouxe esperança e tem diminuído o impacto da doença, desde logo no número de internamentos. Mas o acesso desigual dos países à vacina faz temer o aparecimento de novas variantes, como a Omicron, que ainda levantam muitas incertezas. A Organização Mundial da Saúde diz que 2022 deve ser o ano de acabar com a pandemia. Será que esse fim está próximo? Foi a questão que colocamos a Tiago Correia, especialista português em saúde internacional. Neste momento eu não consigo afirmar se será o fim da pandemia. E o que é importante é contextualizar esta mensagem da OMS. O que significa é que há dúvidas e uma enorme expectativa de que em 2022 a circulação deste vírus, deste coronavírus, deixe de provocar tantas disrupções como causou nos 2 últimos anos. E, portanto, dizer que poderá ser o fim da pandemia não significará, por certo, o fim do vírus, o desaparecimento deste vírus, à luz do conhecimento que nós temos hoje disponível. O que significará é que a circulação do vírus poderá ter impactos mais reduzidos na nossa vida coletiva, cotidiana. Portanto, irá provocar menor situações de doença e também, por consequência, uma menor ocupação dos cuidados de saúde. É este o significado da mensagem da OMS. Pessoalmente, penso que é muito prematuro tirarmos conclusões. Mas olhando para a tendência de evolução do vírus, surge agora a variante Omicron, muito mais contagiosa, mas aparentemente, segundo os estudos iniciais, com risco de internamento menor. Podemos estar perante a tendência de aparecimento de variantes menos letais? Não há ainda uma grande clareza acerca da Omicron relativamente à sua letalidade, porque o que pode acontecer, efetivamente, é haver uma menor letalidade pelas características da variante, e outro caso é o facto de a população já estar relativamente protegida, quer por vacinas, quer pelo facto de ter tido infecções anteriores, e isso significa que mesmo tendo contacto com esta variante, as consequências no estado de saúde não serão tão graves. A questão, perante esta dúvida, é que se a Omicron for intrinsecamente menos letal, é uma excelente notícia, porque significa que mesmo as pessoas não vacinadas e que ainda não foram infectadas, que o seu estado de saúde não se vai agravar significativamente. Mas, por outro lado, se comprovar que a letalidade e a severidade da Omicron é relativamente semelhante à de outras variantes e que o que está a acontecer é que é a população que está mais protegida, o que significa é que quando chegar a grupos menos protegidos ou se houver uma redução da proteção conferida pelas vacinas, os anticorpos, que os casos de doença vão voltar a aumentar. E, portanto, esta dúvida ainda permanece. Mas vários especialistas têm dito que a generalidade dos vírus acaba por se adaptar e perder força. Isso pode estar a acontecer com o SARS-CoV-2? A tendência será essa. A dúvida é se será com o Omicron ou não. Não há, neste momento, certeza se é a Omicron intrinsecamente menos severa do que variantes anteriores ou se o menor risco de hospitalização que nós, para já, estamos a registar é em virtude de uma proteção da população pela vacina e pelo facto de já ter sido infectada. E temos mesmo que aguardar mais algum tempo para ter esta resposta. Agora, só temos mesmo dados preliminares acerca desta evidência. Não nos devem, neste momento, fazer baixar a guarda, mas a tendência da evolução do vírus será precisamente essa. Será precisamente de causar menos doença e, por esse facto, a circulação do vírus poder coexistir connosco, com a nossa vida cotidiana, sem implicar o grau de disrupção que nós temos sentido nos últimos 2 anos. E é isso que se chama passarmos de uma fase pandémica para uma fase endémica, que não podemos saber se está para breve. Será já com esta variante. Temos expectativa que sim,
Mas, nesta fase, eu penso que temos que estar focados naquilo que está ao nosso alcance, à monitorização da doença, ou seja, quais são os impactos da Omicron nos cuidados de saúde e garantir o reforço da vacinação. No sentido contrário, também existe a possibilidade de vir a surgir uma variante mais letal e capaz de escapar à proteção conferida pelas vacinas? Há a possibilidade teórica, ou seja, se nós estamos com um número de pessoas vacinadas e um número de pessoas não vacinadas, o contacto e a replicação do vírus pode escapar à proteção conferida pelas vacinas. Portanto, essa possibilidade teórica existe e é por isso que nós temos que também apostar continuamente na investigação, não só no desenvolvimento de novas vacinas, idealmente vacinas que consigam reduzir a transmissão do vírus, isso seria importante, mas também outro tipo de tratamentos que também estão na calha e que poderão eventualmente em 2022 complementar a nossa proteção, além das vacinas que já estão a ser administradas. E também a existência de outros tratamentos além das vacinas poderá ser uma solução, em particular para os países de baixa renda. Falando dos países africanos, há uma mobilização de Portugal e outros países europeus para enviar vacinas para o continente africano. O atraso da vacinação nesta zona do globo poderá criar um perigo maior e levar ao aparecimento de variantes preocupantes e perigosas? Foi o que aconteceu com a Omicron, no Botsuana e depois na África do Sul, como resultado de, precisamente, esquemas vacinais muito incompletos. Eu direi que a resposta não está em África, a resposta está no mundo, não é? Numa consciência coletiva de que uma pandemia gera-se na gestão em esforços concertados em vários continentes e isto é absolutamente vital. O acesso desigual a vacinas, a medicamentos e tratamentos é algo que é muito conhecido, não começou com a pandemia da Covid-19. Eu também direi que é um pouco irrealista acharmos que vamos conseguir resolver esta situação imediatamente a este desigual acesso, mas depois também há um problema de distribuição e de logística que não pode ser ignorado. E esse problema é de difícil resolução porque tem que existir uma estrutura montada de cadeias de frio e de circulação das vacinas pelo território. Ora, em países de grande dimensão, com uma elevada dispersão populacional e sem estas infraestruturas criadas, torna-se difícil a administração de vacinas, mesmo que elas existam. Portanto, há um problema de falta de acesso a vacinas, mas depois também há um problema de infraestruturas e de logística e de armazenamento. E é por isso que eu digo que ou se trabalha imediatamente para resolver estes problemas, ou então as vacinas dificilmente serão aqui a resposta tecnológica para gerir a Covid-19 nestes países e teremos que esperar por outro tipo de medicamentos que necessitem de menores condições de armazenamento e de transporte comparativamente às vacinas. Tiago Correia, especialista português em saúde internacional, a relembrar a necessidade de esforços concertados ao nível planetário no combate à pandemia. Sublinha, no entanto, que existem problemas de armazenamento e distribuição das vacinas em África, difíceis de ultrapassar a curto prazo. E por isso, os tratamentos que em breve poderão vir a surgir são também uma esperança. E assim termina o Magazine de Ciência desta semana. Até breve.